Goiás. Vamos lá? Zé Ricardo, técnico do Goiás, às 7 horas e 2 minutos. Estamos ao vivo no nosso canal oficial no YouTube. Cadê a menina da TBC? Tá aqui. Pois é, 7 e 2, a gente segue aqui com a entrevista coletiva, né? Ao vivo na TV Brasil Vamos Central. lá então, agora sim, 7 e 2. Eu gostaria que você desse a sua avaliação do jogo e o quanto a arbitragem influenciou no resultado da partida de hoje. Boa noite a todos. Bom, acho que a avaliação do jogo, tecnicamente falando, eu preciso fazer a avaliação em duas partes, né? A primeira parte da partida, né? Começamos bem, tivemos algumas oportunidades de finalizações de longa, pelo menos até os 15, 20 minutos o jogo estava bom para a gente. A partir daí, eu acho que a gente perdeu um pouco o tempo de marcação, o Atlético cresceu, foi senhor das ações ali no final da partida e nos dificultou bastante, nos criou dificuldade, até pelo, talvez, não tempo de preparação, mas no tempo de maturação da equipe, né? É um trabalho que já vem se consolidando, o trabalho do Jair, desde o meados do ano passado, e a gente sofreu um pouquinho no final do primeiro tempo. Já no segundo tempo, a gente tinha algumas estratégias, fizemos 2 substituições para melhorar na questão de marcação. Não deu nem tempo de avaliar se deu certo ou não, porque logo veio a expulsão do Vinícius. E aí sim, o jogo ganhou outros contornos. São 2 semanas de trabalho, confesso, de saída. Então a gente assumiu um risco de colocar 4 homens no meio, deixou os nossos 2 zagueiros em igualdade numérica com os 2 atacantes que o Jair colocou, porque mesmo com a inferioridade numérica a gente queria ganhar a partida. E o que a gente entendia que poderia colocar a gente mais próximo de pelo menos ter um ataque, uma saída rápida, era a formação com o Paulo e com o Brenner Herculano, já que como a pressão era muito forte na frente, na saída de bola, né, 4 atacantes praticamente que o Jair fez, um 4-2-4, a gente entendia que a bola longa ia acontecer. E a gente precisava de um jogador com postura para segurar essa bola e um cara de arranque por trás dele, como foi o Paulo Baia. Assim, ficou muito na teoria, porque a gente não teve condição de fazer esse tipo de estratégia de treinamento, mas eu só tenho que parabenizar nosso grupo por ter, mesmo com informações pontuais ali, ter entendido. E dizer que o nosso grupo está preparado para os desafios. É lógico que a gente ainda está querendo crescer ainda mais. O ataque é sempre um pouco mais complicado de você azeitar, né? Porque depende de tempo, não o tempo relógio, né? É o tempo de sincronismo. O ataque é tempo e espaço. Isso aí é só reconhecendo o jogador, reconhecendo o seu companheiro, não basta você colocar para trabalhar junto. Então você tem que exercitar, repetir, e normalmente é muito mais difícil de dar a resposta do que uma boa defesa. Eu acho que a gente ganhou um ponto aí, não só numericamente, mas uns pontos para a gente formar uma equipe competitiva e sabendo do que vai ser o ano. O ano vai ser difícil para a gente quer ter muita expectativa para que a gente possa fazer um ano bom, mas em cima de uma realidade, ter os pés no chão para poder trabalhar, buscando crescer a cada dia. Eu acho que a gente cresceu. Boa noite, Zé Ricardo, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. O Goiás jogou fora de casa e com um jogador a menos em praticamente todo o segundo tempo. Diante dessas circunstâncias, esse empate pode ser considerado um bom resultado? Eu creio que sim, porque, como eu te falei, apesar da gente ter muito próximo de apresentação, né, a apresentação do ano do Atlético e nossa foi próxima, eu acho que a maturação das equipes está num estágio diferente, né? Você vê a equipe do Atlético talvez mais pronta, mais encorpada, e a nossa equipe está se conhecendo, né? Hoje a gente tinha a ideia de voltar com o Sidmar, voltou a sentir um incômodozinho, a gente não quer botar em risco um jogador que estava incomodado, treinou bem em 2 dias, veio para o aquecimento, e no aquecimento voltou a se incomodar um pouquinho, a gente preferiu voltar com o menino, o Antony, que eu tenho que fazer uma ressalva. Chegou um dia para trabalhar com a gente, coloquei no treinamento, ele foi muito bem, atencioso, quer escutar, tem muita coisa para crescer, mas pegou jogadores com experiência, como Carcaça no jogo passado, como Gustavo 25, Luan, hoje pegou o Wagner Love, e mesmo com as dificuldades todas se comportou muito bem. Como eu falei, a estratégia, normalmente o treinador vai para o jogo com alguma estratégia já montada, e eu tinha uma estratégia de a gente, com a sequência do segundo tempo, com a formatação que a gente tinha, usar os jogadores de beirada em velocidade. Como a gente optou em fazer um losango por dentro, com jogadores que pudessem fazer o balanço defensivo e também pressão para sair,
acabou não podendo usar Anderson, Pedrinho e o próprio Torres. Então, eu acho que foi, sim, bom para a gente. O Atlético também está de parabéns, porque conseguiu fazer um jogo de pressão, mas eu acho que hoje a gente pode comemorar esse ponto, sim. Zé, no ano passado, até abordei isso com você já, né? O Alano foi muito marcado pelo rebaixamento da Série B. E aí, esse ano, você viu na Serrinha, fez a alteração nele, ele saiu vaiado do gramado, muito vaiado. Hoje você fez a alteração no intervalo, né? Tirou o Alano. Você acredita ainda na recuperação do Alano no Goiás? Ou, de repente, seria a hora dele respirar novos ares? Não, acredito totalmente, 110% que ele vai se recuperar. Ontem, no treino à pronta, ele tomou um pisão, bem na parte, no dorso do pé, e aí doeu bastante, tirei ele do treino, e ele veio para o sacrifício e falou: professor, não me tira, que eu vou jogar, eu quero jogar. E eu tirei ele no intervalo, porque ele já estava um pouco incomodado, né, porque o esforço que ele fez no primeiro tempo era uma opção de segundo meia, para jogar mais próximo do Vinícius, quando ele vinha de fora para dentro. Acredito que ele ali tem qualidade para achar passe, para finalizar, mas infelizmente também não suportou essa dor toda. A gente acabou tirando ele, preservando ele para a próxima partida. Mas eu acredito, é um jogador que tem se mostrado. Eu entendo a dor da torcida, eu entendo que a torcida está pegando no pé dele, mas eu conversei muito com ele e esse é talvez o maior desafio da vida dele. A nossa vida é feita de desafios a cada dia. Vai depender dele treinar mais, suportar essas críticas que vão ser normais para mim, para todo mundo. Todos nós vamos sofrer críticas, vamos sofrer tapinha nas costas, e ele está concentrado para trabalhar. Se no decorrer da temporada as coisas não acontecerem, se é por bem a gente achar que tem que haver uma ruptura, aí vai ser conversado, mas no momento eu acredito plenamente que ele vai se recuperar. Zé Ricardo, boa noite. Você fala com o Divino Lucena, do Apito Esportivo. Não tive a oportunidade de falar contigo ainda. Eu vou focar em relação em cima dos garotos da base. Você tem muitos garotos à sua disposição para trabalhar nesse início de temporada. O Antony hoje, devido à pressão que sofreu naquele momento, entrou de última hora, não estava escalado como titular. Como é que trabalhar com esses garotos aí e como você imagina dar mais sequência também para esses garotos que estão à sua disposição? Normal, eu acho que o futebol, ele não tem, a carteira de identidade não joga, né? E o Antony tem se mostrado, pegou a oportunidade dele. Quando eu soube, estava dentro do vestiário, quando eu soube que o Sidmar não ia para o jogo, a gente tinha a opção do Edu também, mas o Edu está voltando de uma lesão que sofreu no final do ano passado, tem 3 ou 4 sessões apenas, veio para o banco nos 2 jogos, no sacrifício, assim, se precisasse, né? Fechar algum momento ali, precisasse jogar, ele ia para o sacrifício, mas não está em condições ainda totais de trabalhar, e o Antony vem de uma copinha, vem treinando em novembro, dezembro, então medo nenhum de colocar o menino, aproveitar a oportunidade. Tem ao lado dele o Sander, que passa muita experiência, o Tadeu passou muita experiência, o Wellington tem conversado muito com ele, então é assim que acontece a grande oportunidade. O futebol está cheio de histórias dessa forma, não só o Antony, mas hoje a gente tinha o Diego Caito no banco, a gente tem o Natan voltando de um empréstimo que foi muito bom para ele, do ABC, está aos pouquinhos ganhando minutagem. Tem muitos meninos, amanhã nós vamos trabalhar com boa parte deles para o grupo que não treinou, para o grupo que não jogou, desculpa. A gente vai observar mais de perto. A ideia sempre foi, e isso foi um dos pedidos de quando eu vim para o Goiás, trabalhar mais próximo da base. E assim a gente vai fazer, sem dúvida alguma. Zé, boa noite. Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT. Agora aqui na sala ao lado, o presidente do Atlético disse que, na opinião dele, foi pênalti sim do Tubarão no Dieguinho. Para o senhor foi também? Então, eu estava próximo ali, né? A minha dúvida era se estava exatamente dentro da área, mas eu senti o toque do Bruno no Diego, mas é um lance muito rápido e sem VAR. Eu até entendo a decisão da arbitragem. Isso aí eu não tive nenhum tipo de reclamação assintosa. Depois vai ver, não tem VAR, a gente não tem o que reclamar, né? Por isso que eu falo, arbitrar não é fácil, né? Então a gente tem que ter esse olhar humano também. Eu não acredito que o árbitro entre com maldade. Ele tentou fazer o melhor dele, e assim como nós às vezes erramos. Agora, na expulsão eu acho que ele foi muito criterioso, e aí tendenciou 45, quase 50 minutos de jogo. Talvez, se ele tivesse observado o desvio da bola, porque a bola toma um desvio e toma uma velocidade. Ali, certamente,
Se foi falta, poderia estar dando falta, mas não para cartão amarelo. Até porque o Sharon depois puxa um jogador meu na saída de bola aqui, e ele fala que não era uma chance de... Estava longe da nossa área, mas puxou uma camisa e parou um contra-ataque. Então, alguns critérios que eu acho que podem ser melhorados, mas de uma forma bem tranquila, porque eu acho que isso ele vai ver também, assim como a gente vê o vídeo do jogo e tenta corrigir, certamente ele vai ver ali e vai tentar corrigir aí também. Tomara que ele consiga e eu desejo sucesso para o árbitro também. Boa noite, Zé Ricardo, Caio Munif da PUC TV da Difusora. Zé, o Goiás na quarta-feira já vai enfrentar o Anápolis no estádio Arlê Pinheiro. O Anápolis conquistou uma vitória ontem. Eu queria que você falasse desse curto período já de preparação para o jogo contra o Anápolis. O Anápolis é uma equipe tradicional daqui, né? A gente observou os 2 jogos. Ontem eu tive a oportunidade de assistir o jogo todo. O Luiz Carlos tem uma maneira bem característica de jogar, tem um jogador importante no comando de ataque. Tem um jogador que comanda o meio de campo deles também, que é o Richelli, foi meu atleta no Internacional. Certamente vai ser um jogo bem difícil, né? Mas eu acho que dentro de casa o Goiás vai precisar avançar nos quesitos de controle do jogo, de posse de bola, de saída de bola, que é uma coisa que também hoje poderia ter sido melhor. Agora preciso ver o jogo novamente do Anápolis, avaliar o que a gente vai ter, quais os atletas que vão estar mais próximos do ideal. Certamente foi um jogo muito desgastante, muitos atletas bem cansados agora, números muito altos para o início de temporada, e a gente vai tentar controlar isso bem. Vamos ver como eles vão se apresentar amanhã e principalmente na terça-feira, porque é apenas um treino que esse grupo aí vai ter para se preparar para a partida. Mas, sem dúvida, em casa a gente vai ter que buscar a vitória do início até o final. Sim, obrigado então, Zé Ricardo, técnico do Goiás, momento Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Zé Ricardo falando do papo dos técnicos da Band News Goiânia, 7h13 da noite, 7h13 agora. Gente, o nosso pós-jogo Band News é um oferecimento de Rainha da Borracha. Pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha. Tua parceira em mangueiras industriais, hidráulicas sob medida, Correias Planas, PVC, PU, borracha, instalação e vulcanização, 24 horas para a sua empresa. Seu distribuidor Gates, 3231-9000, Center Piso.